Um simples esquecimento justificado pela idade, mas que muitas vezes pode ser algo mais grave. A estimativa é de que 50 a 60% da população idosa no mundo possua Alzheimer. O dia 21 de setembro marca o Dia Mundial da Conscientização sobre a doença. E este é o assunto de hoje do quadro Saúde em Dia. Para falar sobre os sintomas mais comuns, tratamentos e enfrentamentos da doença, eu recebo ao vivo aqui o médico geriatra Denis Milanello. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia a todos. Quando a gente mostra esse dado aí de 50% a 60%, quer dizer, parece que de cada 2 idosos, um tem Alzheimer. Explique pra gente, por favor, porque o alerta até pra gente ter uma consciência melhor sobre essa doença aí. Certo. O Alzheimer, ele é o principal fator de risco, é a idade, né? Ele é a principal causa de demência. Quanto maior a idade, maior a chance de ter. Mais ou menos acima dos 60 anos, a prevalência dessa doença, ela duplica, né? Acima dos 60, chegando aproximadamente mais de 50% acima das pessoas com idade acima dos 95 anos. Ah, entendi. Então, metade dos idosos é acima dos 90 que pode ter Alzheimer. Isso, né? Porque a chance aumenta bastante, que é uma doença totalmente relacionada à idade. Mas o surgimento pode ser a partir dos 60 anos. Isso. À medida que se envelhece, a chance aumenta. E o que acontece com a gente quando a gente vai envelhecendo, ficando mais idoso, vai tendo assim mais facilidade de ter Alzheimer? Isso. O Alzheimer depende muito do estilo de vida que a pessoa levou, né, da reserva cognitiva acumulada ao longo da vida, né? Então, o estilo de vida conta muito, né? A gente pode até falar em prevenção depois. Com o envelhecimento, a memória da gente ela envelhece também. O grande desafio nosso do consultório é tentar diferenciar até que ponto esse envelhecimento é próprio esse problema de esquecimento é próprio do envelhecimento e até que ponto pode ser algo a mais que a gente tem que investigar. Vamos analisar uma situação que acontece muito nessa fase da vida da gente, após 60 anos. Às vezes a pessoa já está fora do mercado de trabalho, né? Se aposentou, a pessoa às vezes sofreu um luto, porque é a geração que começa já a falecer, perdendo amigos, familiares, ou às vezes decepções do dia a dia mesmo. Isso pode levar a pessoa a não quero sofrer, vou esquecer esse momento que eu estou vivendo, mas esse esquecimento temporário pode levar ao Alzheimer ou não há essa relação aí? Não, normalmente é assim, a pessoa que sofre algum estresse, seja clínico, seja cirúrgico ou mesmo até emocional, se ela já tem uma predisposição, né, se ela já vem arrastando um quadro, essa sobrecarga clínica ou emocional pode ser o gatilho para a doença se manifestar. A depressão, por exemplo, ela pode ser um fator de risco para o Alzheimer, como também pode ser um sintoma inicial da doença de Alzheimer. Alzheimer tem cura? Não tem cura. Eu costumo dizer assim, que o tratamento do Alzheimer tem dois grandes objetivos. Primeiro, a gente tentar reduzir a velocidade de piora, de progressão, porque é uma doença neurodegenerativa progressiva, né? Então a gente vai tendo morte neuronal. E o segundo objetivo é para controle de comportamento. É muito comum a pessoa com Alzheimer começar a apresentar sintomas como apatia, ansiedade, intolerância, irritabilidade, né? Mesmo depressão. E o tratamento da doença, a gente consegue controlar um pouco esses sintomas comportamentais. O senhor falou em morte de neurônios. Eu me lembrei aqui da questão, por exemplo, tanto médicos quanto membros de Alcoólicos Anônimos falam que o alcoolismo, enquanto doença, mata os neurônios. Quem ingere muita bebida alcoólica corre risco no futuro de ter Alzheimer? Então, o que é sabido é que alguns fatores para a doença cardiovascular são fatores de risco para o Alzheimer. O tabagismo, o diabetes, a hipertensão. Então, esse estilo de vida não muito saudável pode contribuir também para o surgimento dessa doença. E a prevenção o quanto antes? Prevenção, assim, o quanto antes. Quanto maior a reserva cognitiva acumulada daquela pessoa ao longo da vida, quanto mais estímulos, quanto mais leitura, maior a escolaridade, maior o nível intelectual, isso te protege para chegar lá na frente com uma certa proteção. Te facilita aprendizados, né? Vai facilitar a sua memória lá na frente. Muito obrigado pela presença, até uma próxima oportunidade. Tá joia, muito obrigado.